Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 5 de abril de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tá feliz da vida. No dia 1º passado agora, na última quinta-feira, o Parada dos Esportes enfim completou 57 anos no ar de forma ininterrupta. O Parada dos Esportes, talvez o programa mais longevo de esportes do Brasil, hein? Olha, sei não, tem que pesquisar e vamos reivindicar o Parada dos Esportes no Guinness Book, por que não? O Parada dos Esportes está começando nesta segunda-feira, como sempre, recheadaço de informação para você do esporte regional aqui na Rádio que toca notícia e, claro, com o Parada dos Esportes sempre toca de primeira. O Parada dos Esportes tem daqui a pouco, tem comentário, tem opinião com ele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Daqui a pouco tem um bate-papo bacana com Edmar Ferreira. Quem é o Edmar Ferreira? Jornalista da Gazeta de Limeira, apresentador do Pimba nos Esportes, da Rádio Mix de Limeira, narrador também da Rádio Rápido no Ar, além de ser um grande historiador. É o Alberto Simões, lá de Limeira e região. Ele vem para bater um papo sobre como que está a situação do futebol e dos esportes em geral lá na região de Limeira devido a essa paralisação por conta da Covid-19, e a gente vai trazer mais companheiros de imprensa de outros centros pra gente saber, na visão dos jornalistas aqui da nossa Você Sabe. Você já ouviu também o De Olho na Série 3, os dirigentes falando como que está a situação dos clubes, aquela preparação e também nessa fase de pandemia, como é que os clubes estavam se virando. Agora a gente vai ouvir a opinião, o parecer dos companheiros de imprensa de várias regiões do estado de São Paulo para saber como é que tá por lá, como é que os clubes estão se virando. É bacana a gente ter essa opinião, esse outro lado também. Por isso que o Edmar Ferreira vem hoje aqui para falar da Inter de Limeira, do Independente de Limeira, para falar de basquete. O basquete acabou por lá, o Edmar fez um livro fantástico sobre a Winner Limeira, sempre adversário do São José Basquetebol. Aliás, eu tenho um exemplar desse livro presenteado pelo Edmar Ferreira. Olha, bate-papo vai ser bacana, vai ser daqui a pouco aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também ainda as homenagens aos 57 anos do Parada dos Esportes, com a minha história com o Parada, hoje com a presença do Kelvin Bacos, que é diretor do Instituto Athlon de São José dos Campos, e o Antônio Carlos Silvério, o meu repórter várias vezes, ele trabalhou muito tempo na Secretaria de Esportes e ele dava os boletins diários do São José, da cidade de São José dos Campos, nos jogos regionais, jogos abertos. O Antônio Carlos Silvério está aposentado, o Silvério, mas ele sempre participou e é uma voz importante para passar aqui no microfone da Rádio CBN Vale. E claro, a participação do melhor de todos, o Valtencir Vicente, para atualizar todas as informações da Águia do Vale, o São José Esporte Clube. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, claro, sempre fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV. Tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853 ou no zap 996
996300598. 996300598. Fale com o Fabinho e toda a equipe central das antenas. Um abraço, viu, Fabinho? Nova Tintas Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende. Em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. Seu Otávio, torcedor fanático, amante do esporte. O seu Otávio, parceiro da Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E olha só, você já sabe por que chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes. Olha aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, tô mostrando aqui para você que tá acompanhando pela internet. Tá aqui a camisa do Parada dos Esportes, ela tá aqui do meu ladinho, eu tô sinalizando aqui pra você que tá vendo o rádio com imagem, né? A modernidade, a camisa bonitona do Parada dos Esportes. Quer ganhar uma camisa dessa? Então fique atento sempre nas nossas redes sociais, tem uma promoção lá nas redes sociais, no nosso Instagram, vai lá, dá uma olhada e você pode faturar uma camisa dessa e claro, acompanhe aqui a nossa programação dentro do Parada, dentro das jornadas esportivas, quando elas voltarem, pra gente poder sortear pra você uma camisa do Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes que fez essa parceria bacana com a galera da Fest Sport. Quem faz essa camisa bonita é a Fest Sports. Então, um abraço pro Miro, um abraço pra Vanessa. Aliás, eu conheci o Miro esses dias, hein? O Miro tá vendendo camisa rodo. Abraço, viu, Miro? Abraço, Vanessa. Obrigado pela parceria. 4 e 8, esse é o Parada dos Esportes, começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho?
Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Que pausa dramática, hein? 4h13 em São José, de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale, 4h13, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atender. Coitado do Edson Ramiro, ele aperta 820 botões ao mesmo tempo. Aí não tem como. Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Abraço pro Fernando, outro pro Renato. Vamos começar legal, vamos começar bacana. O Parada dos Esportes, vamos começar com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E o dono de toda segunda-feira é ele, o nosso grilo falante, o nosso comentarista que nunca perde a esportiva. Chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Muito boa tarde, Vieira e amigos do Parada dos Esportes. Como é do conhecimento de todos, terminamos o mês de março com uma notícia muito desagradável para o esporte joseense, que foi o falecimento do grande, experiente e vitorioso técnico de futebol, bem como de dirigente da Águia do Vale, o professor Diede Lameiro. Como poucos esportistas de nossa cidade, serviu de exemplo tanto em sua passagem pelo Esporte Clube São José, como pelo São José Esporte Clube, onde conquistou o maior prestígio, levando a Águia do Vale a diversas conquistas, quer nacionais ou estaduais. Ninguém é insubstituível, mas o Diede era o tipo de dirigente que muitos clubes gostariam de ter e certamente fará falta, principalmente quando o São José voltar a ser o grande time que era na época de sua gestão. Ele tinha muitos contatos no futebol e sabia contratar e montar excelentes equipes. Fica um abraço à sua família, Dona Vilma, sua esposa e aos filhos, especialmente ao Heraldo, que seguiu paralelamente a carreira do pai e chegou a jogar futebol profissional vestindo a camisa da Ponte Preta e do São José. Mas agora, falando do atual São José Esporte Clube, que momento difícil passa a Águia do Vale e diversos clubes do futebol pelo país todo, com esse problema vivido pela pandemia do coronavírus. As equipes estão há um ano jogando com portões fechados, sem a possibilidade da presença da torcida. Se não bastasse isso, jogos de futebol no estado de São Paulo não acontecem desde o dia 25 de março deste ano. Já são 22 dias que os jogadores só treinam, mas não podem jogar. Se o risco de contágio existe no contato dos jogadores de uma equipe com outras, entendo que ele também existe, só que em menor percentual entre os jogadores da mesma equipe. Mas se não pode jogar e só treinar, não pode haver jogo-treino, melhor dizendo, com outra equipe? Infelizmente não pode. É uma situação muito delicada para todos. Ainda hoje a federação deverá se reunir por videoconferência com representantes dos clubes da 3 para tentar definir o que poderá acontecer após o término dessa paralisação, que acontecerá dia 11 de abril, no domingo. Se não houver qualquer objeção por parte do governador, o campeonato da 3 deverá voltar a ser disputado no dia seguinte, dia 12 de abril, uma segunda-feira, e a partir daí com jogos no meio e final de semana. Inicialmente o campeonato estava agendado para terminar dia 6 de junho,
Mas com esses problemas todos, o prazo para seu encerramento poderá ser ou deverá ser esticado. Para os dirigentes é uma péssima notícia, pois contratos dos jogadores terão que ser prorrogados, havendo maior despesas para os clubes, além de terem que renegociar também com patrocinadores as novas despesas. Isso se algum jogador não receber proposta de outro clube que disputará as séries C e D do Brasileirão, como aconteceu, por exemplo, com o Santo André em 2020, que perdeu seus melhores jogadores, o que fez com que o clube parasse na segunda fase do Paulistão. Pois bem, amigos, é difícil saber o que acontecerá. Esperemos por boas notícias ainda essa semana, pois a paralisação termina no próximo domingo, dia 11. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso grilo falante passando pelo microfone da CBN. Agora 4h17, é com enorme prazer que a gente recebe aqui no CBN, aqui nas rádios CBN, dentro do programa Parada dos Esportes, companheiro de imprensa, jornalista da Gazeta de Limeira, apresentador do Pimba nos Esportes. Tem muito Pimba espalhado por Limeira, região, Brasil e o mundo. Tem também, ele é narrador da Rádio Rápido no Ar, além de ser um grande historiador. É o Alberto Simões, da região de Limeira. Ele vem para bater um papo com a gente sobre a situação do futebol e do esporte em geral lá em Limeira e região. Tudo bem, Edmar? Grande abraço para você e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Vale, Edmar? Olha, primeiro que é um prazer imenso estar participando com vocês aí do Vale do Paraíba, da CBN. Um abraço, Vieira, um abração pro Chagas, pros ouvintes da rádio. Bom, ser comparado com Alberto Simões, eu vou te contar, é um motivo de muito orgulho, né? Até porque, recentemente, eu lancei o site da História da Internacional e eu me espelhei muito no livro que escreveu Alberto Simões, né? Ele colocou todas as fichas técnicas na enciclopédia que ele fez da Águia do Vale, né? Eu me inspirei muito no professor Alberto Simões, a quem lá no céu eu tenho um enorme carinho, um respeito, uma admiração, porque foi um grande ícone do nosso esporte, né? Então, eu vou te contar, falar do Alberto Simões me deixa muito emocionado, porque pelo pouco tempo que a gente conviveu, parecia que a gente já se conhecia há anos, né? Porque quando a equipe de esportes de São José vinha para Limeira, a gente saía para jantar. Quando eu ia para São José dos Campos com a minha equipe, a gente saía para jantar no Vale. Então, foi um laço de amizade muito grande. Eu tenho o maior carinho pelo Vieira, pelo Chagas. São pessoas importantes na minha carreira, viu? E esse laço continua, viu, Edmar? Tenha certeza disso. Todas as vezes que estive por aí, em Rio Claro e Limeira, nós estivemos aí, sempre fomos muito bem recebidos pelos colegas de imprensa daí, principalmente por você. Agora, Edmar, chega de lero-lero, que chega de rasgação de seda. A primeira pergunta que eu quero saber, quem sai amanhã, Gil, Caio ou Rodolfo? Rodolfo, você gosta do Big Brother também, né? Eu torci muito para a Juliette. Eu gostei do que o Marcelo do O escreveu, até comentei aqui com as minhas amigas da Gazeta, né? Ele escreveu assim no Twitter, foi o Dandan, narrador do Sport TV, ele escreveu assim, a maior prova de resistência do Big Brother é você conviver com a Juliette. E é verdade. É verdade. Não é fácil, mas a gente tá torcendo por ela, né? Mas amanhã sai o Rodolfo, fica um Caio e Gil, e eu acho que a final ali vai ficar entre Juliette e Gil, mas a Juliette leva o prêmio. Tá certo, vamos ver o que vai acontecer. Tudo indica que vai ser o Rodolfo. Você ficou triste porque a Sara saiu, né? Mas pisou na bola a Sara, né? Não, pisou. Ela começou bem, ela foi o São Paulo do Brasileirão, né? Até escrevi no Facebook, né? Ela começou bem, todo mundo dava indícios de que ela seria campeã. E a Sara foi o Fernando Diniz, né, na fase final do Brasileirão, foi deixando os outros passarem e acabou sendo eliminada. Que fase! Falando de Big Brother, ainda estão parecendo Nelson Rubens e Leão Lobo aqui. Mas eu gosto, hein? Eu assisti todas as edições, eu sou fanático pelo Big Brother. Aqui o pessoal me xinga, brinca comigo. Eu vejo. Não, é impressionante. Aí tem o Nando Lopes aqui, que é um grande repórter de Piracicaba. Eu posto qualquer coisa do Big Brother, ele escreve. Kleber, que é meu irmão, né? Fala agora ou fala depois? Eu acabei de ver isso. Ô Edmar, vamos agora para coisa que interessa. Vamos lá. Como é que tá Limeira em relação ao futebol, essa paralisação, vai, não vai, joga, não joga? Como é que tá a situação dos clubes na visão do cronista esportivo que acompanha o dia a dia desses clubes? Veja bem, Vieira e amigos, olha, eu acho que essa parada do Campeonato Paulista fez muito bem para a Internacional. Por quê? Porque o início não foi bom. Se você parar para pensar, são 4 jogos com 3 derrotas e 1 vitória.
Mas se a gente colocar no lápis, as 3 derrotas, elas poderiam acontecer tranquilamente. Por exemplo, contra a Ferroviária, o mando era do time de Araraquara, só que o jogo foi em Campinas. A Inter perdeu por 1-0. Se jogasse em Araraquara, a Inter poderia tranquilamente ter perdido para a Ferroviária. É um belo time, está fazendo frente para os outros times até maiores, tem um investimento muito grande, trouxe o Pintado como técnico, o Renato Cajá, entre outros jogadores. A Inter teve a chance, foi melhor do que a Ferroviária no primeiro jogo, teve um pênalti ao seu favor que o Roger mandou lá no campo do Moisés Lucarelli, do Brinco de Ouro, o pênalti foi lá no Moisés Lucarelli. No segundo jogo contra o São Paulo, se viesse com um time que a gente esperava, fosse um time alternativo, por conta que o São Paulo daria férias aos titulares, aí sim a Inter teria que conseguir um resultado positivo, mas não, vieram os titulares do São Paulo que na semana anterior venceram o Flamengo. Então é normal você perder, mas tudo bem, 4-0, foi um placar elástico, foi, mas é o São Paulo. Na terceira rodada, a vitória em casa contra o Novo Horizontino, uma vitória justa, a Inter foi bem, foi o melhor comportamento que a Inter teve até agora. E na última rodada, você perder em Mirassol é um resultado normal. Mirassol, campeão da Série D do Brasileiro, com um grande investimento, trouxe de volta os jogadores que estavam na ponte, né? Luiz Oyama, jogadores importantes, comandados aí pelo Eduardo Batista. Então, se você colocar no papel, esses 4 resultados foram normais, na minha opinião. Agora, foi boa essa parada, por quê? Porque a Inter tem 2 jogadores muito importantes no elenco que não estão jogando porque se machucaram na pré-temporada. A Inter foi o time que mais jogos treinos fez. A Inter chegou a enfrentar até o Always, que vai disputar pela primeira vez a Libertadores, o time boliviano. Enfrentou a Caldense, que está bem no Campeonato Mineiro. Jogou contra o Botafogo em Ribeirão Preto e venceu por 2-0. Então, esses 2 jogadores importantes que eu falei são Renan Fonseca, zagueiro, né, aquele que eles falam que é irmão do Léo Gamalho, mais de 100 jogos pela Ponte, mais de 100 jogos pelo Botafogo do Rio, mais de 100 jogos pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Então, um zagueiro muito experiente, que tem uma bagagem no futebol muito grande. E o outro, Ferrugem, que jogou até no Corinthians, jogou na Ponte Preta. Então, 2 jogadores que se machucaram na pré-temporada e que agora estão aptos a voltarem e são titulares. Por quê? Porque o Renan voltando, a Inter não tem que formar uma dupla de zaga com 2 garotos de 21 anos. Sim. Porque a Inter tem o Léo Silva, que veio da Ponte, e o Thalisson, né? Zagueiro que jogou pelo Coritiba, o Brasileirão. São 2 jovens zagueiros. Eles não comprometeram. Foram até ganhar um troféu de melhor em campo. O Thalisson contra a Ferroviária e o Léo Silva contra o Novo Horizontino. Eles foram bem demais. Mas a experiência de um Ferrugem no meio campo, porque aí o que faz? O Thiago Carpini não coloca mais 3 atacantes. Abre mão do Lucas Batatinha, que é um atacante que na pré-temporada fez 6 gols e no Campeonato Paulista teve uma única oportunidade contra o São Paulo e chutou na mão do goleiro. Então a Inter volta a ter 4 jogadores no meio campo. Você forma ali com o David e Igor Henrique, que aliás é o melhor jogador da Inter, na minha opinião, o Igor Henrique. O Rondinelli precisa dar um choque de 220 nele para dar uma acordada. E do lado, tendo um Ferrugem, na frente você joga com o Charles e com o Roger. Fica uma Inter mais encorpada. Então eu acredito que essa parada vai fazer muito bem para a Inter, porque o objetivo é permanecer, né? Permanecer na primeira divisão e depois disputar a Série D do Brasileiro pela primeira vez, tendo aí uma chance de jogar de igual para igual, se bem que o grupo é muito complicado, né, Vieira e amigos? Sim. Você pega Bangu, Boa Vista e Madureira, 3 times do Rio que estão jogando bem o Campeonato Carioca. Você tem um Cianorte, que foi o time que revelou Caio Júnior como técnico, e 3 times paulistas, né, Portuguesa, São Bento e Santo André. É o chamado grupo da morte. Se você conseguir classificar nesse grupo, você é favorito até a subir, né? Sem dúvida. Agora, Edmar, a gente tem, antes de começar a Série A3, que é a nossa realidade aqui, a gente conversou bastante com dirigentes e até alguns técnicos de times da Série A3, adversários do São José, e a gente conversou sobre esse período de pandemia, a dificuldade financeira e tudo mais, e essa dificuldade é mundial. Falando nesses termos, em termos de... Porque assim, o campeonato está parado e a gente sabe da dificuldade financeira, principalmente para clubes que não são dos grandes centros. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Como é que está, você que acompanha o dia a dia, na visão do dirigente da Inter de Limeira, que está numa primeira divisão, financeiramente, como é que eles estão vendo isso? E também você, como você está vendo isso nas questões financeiras? Isso pode prejudicar a Inter em alguma questão? Olha, eu acredito que sim, viu, Vieira? Porque a Inter deu sorte no ano passado, porque teve a pandemia, no dia 20 de março parou tudo.
E a Inter jogou no dia 14 de março contra o Palmeiras. Até existia a possibilidade desse jogo não acontecer, mas teve cobrança de ingresso, 14 mil pagantes. Então o que a Inter faria no ano passado? Usaria a renda do jogo contra o Palmeiras, que terminou 0-0, para investir na Copa Paulista. Como a Copa Paulista ela foi adiada e foi realizada mais perto ali de novembro, o que a Inter fez? Ela não reduziu os salários dos jogadores e muito menos atrasou os salários. Então a Inter usou essa renda contra o Palmeiras para deixar a casa em ordem, pagou os salários em dia, integralmente, não diminuiu, e isso fez a Inter ter credibilidade no mercado. Porque, queira ou não, quando você contrata um jogador, por exemplo, do porte do Rondinelli, ele não vem aqui para a Internacional sem perguntar para os companheiros se está pagando em dia, como é a estrutura. A Inter está fazendo um centro de treinamento que é a coisa mais linda do mundo aqui no Horto Florestal. Um centro de treinamento de primeira, com 3 campos. Lembra, sim, União São João de Araras, o Mojimirim, que tem estruturas desse tipo. Então, a Inter, pagando em dia como pagou no ano passado, fez com que jogadores como Roger, Rondinelli, Ferrugem, Matheus Alexandre acreditassem no projeto, né? Agora, para esse ano, eu sinto um presidente da Inter, o Lucas D'André, muito preocupado. Ele não vê a hora do futebol voltar, porque ele sabe que vem o dinheiro da cota da televisão. E hoje, os clubes dependem muito da televisão. Às vezes, eu até vejo no Campeonato Brasileiro os times brigando com a Globo, e eu sou totalmente contra, porque, a Globo é o coração do futebol. Eu sei que muita gente não gosta da Globo, eu até entendo, mas pro futebol a Globo é muito benéfica. Ela pode ter o controle, o domínio, mas ela paga, e paga em dia. E os times sobrevivem por conta disso. Então eu vejo uma preocupação muito grande do Lucas D'André nesse aspecto. Não tem futebol, não tem renda. Não tem futebol, renda da televisão, né? Porque não do público, porque tem portões fechados, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, mas eu posso afirmar para você, hoje a Inter tem os salários em dia. A Inter, desde que o Lucas D'André, que era o gestor financeiro da Inter, na época em que o Celso Potec era o presidente, foi o presidente que fez a Inter voltar para a primeira divisão, desde que o Lucas D'André assumiu, nunca o salário atrasou aqui na Inter. Então eu acho que nesse aspecto dos bastidores, a Inter está com a casa em ordem. Agora, se continuar essa pandemia, se continuar essa suspensão do Paulistão, eu não sei o que vai virar, viu? É complicado. Edmar, 4h29, infelizmente o nosso tempo é escasso. Rápidas pinceladas, tem alguma possibilidade do basquete voltar aí em Limeira? A mesma que um vampiro do sangue, viu? Eu te contar, viu? Infelizmente tá difícil. Tem até um movimento, você gostou dessa, né, Bia? Foi boa. Viu? Tem um movimento aqui, tem uma faculdade em Limeira que chama Einstein, é uma faculdade muito forte. E tem um coordenador esportivo, ele foi até da seleção de handebol, ele chama João Evangelista Macário. Então ele está fazendo um movimento para que o basquete volte. Então o primeiro passo que ele conseguiu foi trazer o basquete 3x3, que hoje é até esporte olímpico, né? E aqui em Limeira tem grandes jogadores, Rio Claro também, então ele fez uma seleção Rio Claro, Piracicaba, Limeira, para formar um time forte, para disputar campeonatos aí pelo Brasil e até fora do país. E a intenção da Einstein é montar um time universitário, para que comece na Série A2. O Enio Correia, que é o presidente da federação, quer fazer de tudo para o basquete de Limeira voltar, porque sabe que tem camisa, sabe da importância, né? Sim. Então, o Limeira começaria com o basquete universitário ali na Série A2, e com o tempo contrataria, vamos por 2 americanos para se juntar com esses universitários, traz jogadores veteranos que passaram por aqui. Então, há uma movimentação, mas eu acho que é um embrião ainda... É bem cedo para a gente falar numa volta do basquete, mas tem um movimento que eu acho que é válido citar. Fala pro secretário de esportes, o Luiz Anon, aí, já ajeitar as coisas e aceitar de técnico aí, pô. Eu vou te contar como é que pode, né? O Zanon, com o nome que tem, poxa, um dos maiores cestinhas da história do nosso basquete, o técnico da seleção feminina. Zanon, fala comigo, mestre, e coloca o basquete para jogar, faça alguma coisa, né? Se eu fosse secretário de esporte, eu dava minha cueca para voltar ao basquete. Opa! Edmar, infelizmente o nosso tempo urge. 4h31, Edmar, quero agradecer demais aí o seu tempo. Eu sei que você tem programa daqui a pouco. Grande abraço para você, para todos os companheiros aí de Limeira. É sempre um prazer falar contigo e em breve estaremos juntos. A hora que acabar essa pandemia e todo mundo estiver vacinado, estaremos juntos. Olha, eu vou te falar, você não tem noção da minha alegria de ver seu sucesso, meu amigo.
Você é um batalhador, você é um cara que respira esporte, é o rei do Vale do Paraíba, eu sempre falei isso e vou manter o que eu falo. Cara, Deus te abençoe, Amém. Deus te abençoe, continue dando força pra você, um beijão no coração do Chagas, o melhor repórter de quadra que eu conheço. E em nome do Alberto Simões lá no céu, eu sei que ele tá feliz por ver o filho dele, né? Entre aspas, né? Brilhando no rádio esportivo do Brasil. Cara, que alegria falar com você, viu? Conte comigo sempre. Sempre. Um grande abraço, Edmar. Obrigado e mais uma vez, sucesso. Mais do que você já tem. Beijo no seu coração e você é pimba, meu irmão. Você é pimba. Abraço, valeu. Esse é o Edmar, gente da melhor qualidade. Edmar Ferreira, narrador, comentarista. Ele, cara espetacular, historiador. Quando eu falei que ele é o Alberto Simões lá da região de Limeira, não é farofa não, o cara é estudioso. Ele fez o livro da Winner Limeira, fez o livro agora da Inter de Limeira também. É um cara fantástico, que vocês ouviram aí, é gente boa, da melhor qualidade. A gente brinca assim porque a gente tem intimidade pra brincar, mesmo a gente não se vendo sempre. A gente se encontra às vezes aí nas cabines dos estádios da vida, e a gente fez uma grande amizade e é sempre um prazer. Por isso que a gente fez questão de trazer o Edmar primeiro aqui nessa série de colegas de imprensa que a gente vai trazer para bater esse papo e saber de como é que anda o futebol em diferentes partes dos estados com essa paralisação por conta de pandemia, como é que os clubes estão se virando. O Edmar deu um show aí, deu um noticiário completo da Inter de Limeira para você ficar sabendo, que é legal você saber como é que tá o futebol em outros centros também em outras divisões, que é o caso da Inter de Limeira, que tá na primeira divisão hoje no Paulistão, e a gente espera que o São José esteja lá o mais breve possível, tá certo? 4h33, rápido intervalo, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes.
CBN, Parada dos Esportes. 4h36 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM, falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços. O Edson Ramiro me assusta. 2 endereços. Calma, Vieira, eu tomei um susto agora. Calma, vamos lá de novo. Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernanda, alô, Renato. Grande abraço pra vocês. Você vai matar no Vieira do Coração qualquer dia, meu caro Edson Ramiro. 4h37, eu já falei pra você, o Parada dos Esportes, eu sempre falo na abertura do programa que o Parada dos Esportes é ano 57. No último dia 1º de abril, é verdade, não é mentira, o Parada completou 57 anos de forma ininterrupta. E claro, várias vozes que passaram aqui pelo Parada dos Esportes, seja profissional da imprensa, seja entrevistados de renome, passaram por aqui e eles fizeram questão de deixar um recado para essa data comemorativa de 57 anos do Parada. E veio várias mensagens, vieram várias mensagens e a gente não conseguiu exibir tudo naquele 1º de abril, onde foi um programa especial que a gente mostrou várias. Então, durante toda essa semana, a gente vai colocar mais alguns nomes que fizeram parte aqui do Parada, de toda essa história do Parada, uns mais recentes, outros mais do passado, e hoje a gente traz com bastante orgulho o Kelvin Bacos e também o Antônio Carlos Silvério, o meu repórter, o repórter do Alberto Simões, do Valtencir Vicente, Antônio Carlos, de toda a equipe esportiva em várias edições de jogos abertos e regionais. O Antônio Carlos Silvério, ele vinha trazendo os boletins direto das cidades onde estavam acontecendo os jogos, sejam jogos regionais ou os jogos abertos, e o Silvério dava a ficha completa. No handball aconteceu isso, no vôlei aquilo, na luta, basquete, futebol de campo masculino, feminino, natação, tênis de mesa, ele formava tudo. Então esses dois hoje vêm aqui para dar os parabéns ao Parada dos Esportes no trabalho do Chaga Júnior. Você ouve agora 4h38. São José dos Campos, liderança que você nos confiou. Parada dos Esportes. Neste mês de abril, o Parada dos Esportes está completando 57 anos no ar, com o reconhecimento da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como um dos mais tradicionais programas esportivos em todo o rádio paulista. E para celebrar esta data, convidamos esportistas, profissionais da imprensa e amigos para o quadro Minha História com o Parada dos Esportes. E quem conta as suas histórias com o Parada dos Esportes são Kelvin Bacos, diretor do Instituto Atlon de São José dos Campos, e Antônio Carlos Silvério, que por muito tempo trabalhou na Secretaria de Esportes de São José dos Campos. É uma honra poder passar aqui para dar os parabéns a este programa que completa 57 anos, idealizado pelo professor mestre Alberto Simões, meu padrinho de batismo. Pude acompanhar em toda a minha trajetória aí vários programas, vários personagens, e é uma felicidade muito grande poder estar contribuindo aí, e o Parada do Esporte poder contribuir com o esporte da cidade, levando ao conhecimento das pessoas com deficiências de toda a região que existe a modalidade para elas. Muito obrigado, Parada do Esporte, pelo todo o apoio de vocês, e que venham outros 57 anos. Meus amigos do esporte, prazer imenso poder estar cumprimentando toda a equipe do programa Parada dos Esportes, que comemora 57 anos de existência e onde tive muitos momentos maravilhosos quando trabalhei na Secretaria de Esportes e Lazer, e é um prazer imenso poder participar dessa comemoração e lembrar quantos trabalhos fizemos juntos, quando fazíamos o boletim dos jogos regionais, dos jogos abertos do interior, dos joguinhos abertos da juventude, e que era muito, muito gostoso,
momento muito alegre, divertido e também informativo, pois podíamos levar para as famílias joseenses tudo o que acontecia nos gramados, nas quadras, ginásios de esportes, piscinas de outras cidades. Agradeço muito, viu, pelo momento que estive trabalhando com vocês e que agora posso ouvir o programa e continuar ouvindo Parada dos Esportes. Muito obrigado. CBN, Parada dos Esportes. Valeu, Antônio Carlos Silvério, gente da melhor qualidade, e também o Kelvin Bax, tinha até esquecido, o Kelvin é afilhado do professor Alberto Simões, gente, o Kelvin que é filho do professor Bacos, conhecido, famoso aqui na cidade de São José dos Campos, foi vereador, um homem que lutava aí também pelos escoteiros e tudo mais, gente da melhor qualidade. Um abraço para os dois, obrigado pelo depoimento aí, em nome de toda a equipe do Parada dos Esportes. Agora, 4h42, o momento mais esperado aqui dentro do Parada, o momento em que ele vai desfilar o seu conhecimento, todo ele sobre a Águia do Vale. Ele com sua coruja no seu ombro, a sua mochila, a sua bolsa a tiracolo e o seu banquinho de ir para a praia, disse uma vez Renato Santiago. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço a você, um abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, a produtora aqui agitando demais. E olhem, o Bacos, me lembro dele ainda como presidente da Liga de Futebol de Campo. Então ele já constava no noticiário, no histórico do nosso Parada dos Esportes antes. A mesma coisa também com o Silvério, o esquerdinha, era a meia no São José Esporte Clube, um dos bons garotos que eram chamados para treinar com o elenco principal, naqueles anos nos quais o São José contratava muitos jogadores experientes e a garotada não tinha muito espaço para aparecer, era bem difícil. Não era falta de competência dos garotos, é porque realmente não havia brecha no time de cima. É bom lembrar desses personagens importantes aí da história do nosso Parada dos Esportes, e principalmente quando eu ouço a vinheta do nosso inesquecível Alberto Simões, Vieira Júnior. Ah, é bom demais ouvir o professor Alberto e ouvir essa vinhetinha da Rádio Clube Esporte, é boa demais. A produtora ficou louca. A produtora. Dá comida pra produtora. Estão fazendo aglomeração aí, Valtencir. O que tá acontecendo? Gostaram do programa. Agitaram de vez, viu, Vieira? Maravilhoso, Walter. Rádio ao vivo é assim mesmo. Rádio ao vivo é assim mesmo. A produtora tá em polvorosa, fazendo aglomeração, batendo lata, tá chamando, quer comida a produtora e nada. Mas já, deixa acabar o programa, já o Valtencir te atende. Deixa ele participar do programa. O tempo inteiro. Foi só abrir o microfone, Vieira, aí resolveu aparecer, né? Tá bom, tudo bem. Ela tava só esperando, queria o momento dela, tá certo, tem que aparecer. O produtor nunca aparece, aí tem que deixar ela brilhar neste momento. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Filho, que eu não sei se ele tá ouvindo ainda, mas tava lá de Limeira acompanhando o bate-papo com o Edmar. Obrigado aí pela audiência, falou que gostou do Parada dos Esportes, falou que gostou do Vieira. Você viu como é que o Vieira é louco? O pessoal lá de Limeira tá acostumado só com o Edmar, aí vem o Vieira louco bater papo com ele e dá nisso. O seu Hélio Alves ganhou a camisa, a gente vai providenciar a camisa pro seu Hélio Alves para entregar para ele. O Arnaldo Machado também por aqui. O Hélio Soares também tá torcendo para voltar ao basquete. Ele quer o Vieira narrando o basquete. Se der tudo certo, se o basquete voltar e o Carmo quiser, a gente narra o basquete também. Todo mundo ligado pela internet. 4h45, o Valtencir Vicente. O que a gente pode falar da Águia do Vale? Se é que temos novidade, tudo parado. Aliás, eu andei hoje pelo centro da cidade, tudo fechado. O comércio, tudo fechado, não tem nada, Valtencir. O futebol segue na mesma, né? A gente brinca aqui, coloca a produtora no ar, você dá um ânimo especial ao programa, mas no fundo, todos estamos ainda muito preocupados, principalmente o pessoal do São José Esporte Clube. O campeonato foi paralisado, né? Aquela paralisação geral de competições no estado de São Paulo, que começou no dia 15 de março, deveria ter terminado no dia 30, aí as equipes voltariam a jogar na quarta-feira 31, houve um prolongamento dessa fase emergencial até o dia 11, que é o próximo domingo, e fica todo mundo na expectativa de uma possível volta na segunda-feira, dia 12. Inclusive hoje, como tem sido nas
paralisações, segunda-feira, seria aquele tradicional dia de reuniões com os clubes, né, as videoconferências. De manhã, o pessoal da Série A1, à tarde, primeiros da A2 e, posteriormente, no final da tarde, os da A3. Só que a federação nem quis chamar os clubes para uma conversa, porque certamente não tem novidades a respeito. Deve estar tentando aí um jeito de fazer com que o centro de contingência, o pessoal do Plano São Paulo, de pandemia, libere o futebol, pelo menos como está previsto para segunda-feira, dia 12. A argumentação em relação aos campeonatos também de centros desenvolvidos e que estão também vivendo esses problemas aí da pandemia, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro, seguem em andamento. Dos grandes centros mesmo, só os de São Paulo que pararam. Então, fica a expectativa de que numa próxima entrevista coletiva do governador João Dória, dos demais responsáveis aí pelo centro de contingência da pandemia, venha alguma notícia interessante, porque caso contrário vai começar a apertar, Vieira, porque afinal de contas não é só a questão aí da paralisação, já que os times vão treinando, vão até aproveitando, aqueles jogadores que não estavam tão bem, buscam uma condição melhor de rendimento, mas tem o lado externo e mais importante, o extracampo, a questão aí das receitas financeiras. Os times dependem de patrocínios, de apoio, de apoiadores no caso, e sem bola rolante, sem visibilidade, esse lado aí começa a ser afetado e aí, consequentemente, o fôlego financeiro fica mais apertado, Vieira. Sem dúvida alguma. Um abraço pro Renato Galo, o homem da Via Dutra, ele conhece todos os acessos da Via Dutra, de cabo a rabo, acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência via internet, o nosso locutor, gente da melhor qualidade, Renato Galo. Agora volta em si, Vicente. O juiz Cássio Nunes Marques, ele liberou aí para que os cultos religiosos, missas e tudo mais pudessem realizar, e já aconteceram algumas missas, alguns cultos abertos e tudo mais, né, já nesse domingo de Páscoa. Só que o Gilmar Mendes já veio e derrubou a liminar dele e vai levar para o Supremo na próxima quarta-feira, o que era um alento que poderia, de repente, servir para o futebol e tudo mais. O Cássio Nunes, ele liberou as igrejas, mas o Gilmar Mendes já veio e derrubou o negócio, em volta em si. E a situação é a seguinte, Vieira, se você for levar para o lado radical, a situação continua a mesma, né? Há um excesso mesmo de utilização dos leitos, e é o grande problema, a sobrecarga na rede hospitalar. Sim. Então, os números não sobem mais, mas também não estão descendo de acordo com o esperado. E, consequentemente, isso daí interfere de forma decisiva, principalmente porque a gente lembra, quem recomendou a paralisação do futebol foi o procurador-geral, o Mário Luiz Saburro. E você é testemunha, nossos ouvintes também, desde o início, quando vi a participação dele em um telejornal, ele disse que o protocolo do futebol, assim como o protocolo dos bares, todos esses protocolos são muito bons, muito eficientes. Mas a questão está no extracampo, do lado de fora. No caso do futebol, a preocupação dele é com os torcedores que se aglomeram em dias de jogos, o pessoal que sai para a noite e, como não pode entrar nos bares, fica nas calçadas fazendo aquela aglomeração, coisa e tal. Então, é uma posição assim que está realmente travando a volta do futebol. No caso específico do São José, trava também o trabalho de contratações. Conversando com o gestor Robertinho da Padaria, como o São José vai pensar em contratar esse centroavante que já vem procurando trazer um jogador para um campeonato que não vai recomeçar? Como é que fica, né? É complicado. A questão aí durante a semana, é provável que o São José consiga na justiça destravar aquele bloqueio por conta daquela ação movida por um ex-jogador que veio direto da Bahia, de Feira de Santana, coisa e tal, e aí o São José ficou impedido de inscrever novos jogadores. Então é provável que consiga ainda durante a semana o desbloqueio, um acordo, ou que pelo menos esse caso também faça parte daquele pacote com o qual já foi negociado com a Justiça Trabalhista um desconto de 30% de tudo aquilo
daquilo que o clube arrecada para o pagamento dessas ações. E aí, é lógico, os jogadores também ficam preocupados porque, por enquanto, eles tiveram 3 dias de folga, foram liberados de sexta-feira, feriado, sábado e domingo, voltaram agora à tarde, e o planejamento é para um jogo na próxima segunda-feira, dia 12, contra o Noroeste em Bauru. Mas até o dia 12 ninguém tem certeza de nada, viu, Vieira? Tem que esperar. Provavelmente teremos um pronunciamento na próxima sexta-feira para saber se teremos algumas novidades em relação ao Plano São Paulo e tudo mais, que isso obviamente vai influenciar na volta do futebol ou não. Eu acho que se os números não melhorarem, a tendência é manter o futebol parado, embora a pressão seja muito forte, principalmente para os clubes que estão na primeira divisão. A pressão é forte dos clubes que estão na Série A2 e Série A3, mas também é muito forte para quem está na Série A1, porque eles dependem do dinheiro da televisão, e a televisão não transmitindo o jogo, provavelmente vai dar uma brecada nos valores, e aí complica tudo, né, Valtencir? É uma velha discussão aí que a gente de vez em quando coloca e esquece desse pequeno grande detalhe, né? Muitos dizem, por que não mudam as regras do campeonato, os regulamentos, deixam um campeonato com menos jogos, assim os clubes não precisam ficar com toda essa quantidade de partidas em um calendário apertado. Nos casos aí de séries A1 e A2, é provável que, se liberado na segunda-feira, dia 12, o futebol, aí as equipes jogam dia sim, dia não, né? E isso aí, é claro, seria fisicamente para os jogadores uma exigência além das possibilidades normais. Mas tudo isso aí também vem ao encontro do lado financeiro, que são as receitas provenientes das emissoras de TV que compram os direitos de transmissões dos jogos. Elas pagam por pacote, por número de partidas, por exibições. Então, todos querem jogar o máximo possível de jogos possíveis, no caso, assim, para deixar bem claro. E aí, é lógico, quando vem uma paralisação, atrapalha o esquema de todo mundo. No caso do São José, por exemplo, o São José ele tem uma tabela que originalmente já era apertada. Ele tem alguns adversários de cidades distantes, então o São José teria já um aperto natural, tipo viajar para longe, jogar na quarta-feira lá longe, voltar para jogar em casa no sábado, depois já sair de novo para uma viagem longa, outra partida contra um adversário de cidade distante, daí por diante. Até num primeiro momento, diante das possibilidades de jogos intercalados e tal, a tabela foi favorável ao São José, mas com a paralisação que acontece, já ficou completamente desfavorável. Se o São José voltar tendo que jogar dia sim, dia não, com um jogo aqui e outro lá no fim do mundo, entre aspas, é lógico, vai ser um fator complicador realmente considerável, Vieira. É verdade. Agora, volta-se 4h54, um abraço para o Frederico Caranguejo, também acompanhando o nosso Parada dos Esportes. Ô Voltencir, então o time se reapresentou agora pela tarde, está fazendo treinamento agora, é isso? Tá, treinando agora à tarde, foram 3 dias de folga geral, porque... Merecido, né? Até porque... E também houve a seguinte posição, né? Tomada a seguinte posição. Primeiro, se o campeonato voltar dia 12, não haverá tempo para folga nenhuma, porque aí vai ser um atropelo de calendário e de jogos. Vai ser um inferno, hein? Então, antes que venha esse atropelo, pelo menos todos tiveram aí 3 dias livres. Quem mora longe de casa precisava viver familiares, parentes, namorada, cachorrinho e tal, pôde viajar, né? É claro que agora eles vão passar de novo por uma nova bateria de exames para ver se todo mundo voltou inteiro, sem infecção, coisa e tal, mas foi praticamente a última folga se tudo der certo, porque se o campeonato não voltar no dia 12, aí provavelmente também haverá uma nova folga até a outra data chegar. Mas aquela história, né, Vieira? Vamos torcer para que volte no dia 12 também em condições. Todos sabem do momento atual, da necessidade de máscara, de álcool em gel, de distanciamento, de evitar circulação desnecessária pelos locais públicos, coisa e tal. Todos sabemos disso, afinal, isso daí desde o início a gente sabe que funciona, que é importante, enquanto a tal vacina não chegar no braço, a gente sabe de tudo isso, mas o mundo também não pode ficar totalmente parado e esperando as coisas acontecerem, né, Mira? Sem dúvida alguma. Valtencir Vicente, as pessoas perguntam, eu repasso a pergunta para você e você conversa com a coruja ao pé do ouvido.
Luverdense foi eliminado pelo Bragantino. No Luverdense joga Lucas Lima. Lucas Lima pode voltar à Águia do Vale, Valtenci? Pode voltar. Tem um outro centroavante também que está terminando participação na fase inicial de um campeonato estadual. Está nos planos. Tem um outro também com o Eduardo Ferreira, disse que está voltando do futebol do exterior. Mas o que eu coloco para você e para a nossa audiência qualificada é o seguinte: o São José hoje não pode contratar ninguém. Porque, primeiro, pela questão do bloqueio, que isso daí ainda dá para ser resolvido. Mas por não saber se o campeonato vai continuar, né? Tem esse lado também. Já pensou, você contrata o Messi e chega na quarta-feira, diz que a fase estará prolongada até o dia 30 de abril. E aí, como é que fica, né? Então, é complicado também, Vieira. É uma questão de até, por exemplo, como você vai investir em uma nova contratação se você vai ter dificuldades para pagar os que já foram contratados, porque a bola continuará parada. Então, nesse momento, daria para dizer ao torcedor que está tudo congelado. É algo que a gente até transfere para outras modalidades esportivas, né? A arena esportiva quase pronta, o teatrão recuperado, 2 belos ginásios. Mas que adianta pensar em montar um super time de basquete agora se não vai nem poder jogar e muito menos ter torcida no ginásio, Vieira? Com certeza. Valtencir Vicente, o tempo urge. 4h57, um grande abraço pra você, Valtencir, e amanhã você volta. E pode deixar que eu já dei uma dor aqui na produtora, se você vê que ela ficou quietinha, né? Então amanhã a gente volta, eu sigo de plantão aqui no jogandojuntos.com.br para qualquer novidade. Um abraço, Vieira Júnior, e a você, amigo ouvinte, que sempre nos prestigia aqui no Parada dos Esportes. Valeu, Valtencir, mas deixa a produtora falar, a produtora é gente boa. 4h57, com a participação do Valtencir Vicente, eu coloco o ponto final no Parada, agradecendo você, a sua audiência, a sua paciência. Falamos em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316 no centro da cidade, telefone 3941-5853 ou no zap 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Milclean, paixão por cuidar. Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Com os trabalhos técnicos de Edson Ramiro, me despeço aqui. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Repórter CBN.